Sejam todos bem-vindos agora ao quadro Pergunte ao Catequista e ao Padre. Vamos responder as dúvidas dos nossos ouvintes para o nosso programa dessa edição de terça-feira, dia 7 de outubro. Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário. Hoje eu recebi a pergunta da Juliana. Ela escreveu para nós o seguinte: Ei, Rafael, meu nome é Juliana, falo aqui de Campinas, em São Paulo. E hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. E eu estava aqui lembrando, né? Sempre vejo a minha avó rezando o terço. Acho bonito, vejo ela rezando o rosário também. Mas não entendo uma coisa. Outro dia eu estava ouvindo a Santa Missa e o padre disse que o rosário é uma arma poderosa. A minha dúvida é, como é que um cordão com umas bolinhas pode ser uma arma? Eu fico pensando nisso e não faz sentido para mim. Você pode me explicar? Boa pergunta da Juliana de Campinas. Olha só, Juliana. Veja bem, se a gente pensar com a cabeça do mundo, não faz sentido nenhum, né? Como que um objeto, um cordãozinho, pode ser uma arma, né? Não é uma arma que atira, que corta, que machuca. Olha, a arma que o padre falou e que a igreja ensina é de outro tipo. É uma arma para o nosso espírito. Pense assim, né, na sua casa, quando seu filho pequeno cai, se machuca e começa a chorar, o que é que você faz? Você dá um remédio para ele, não é? Ou não? Não, né? Primeiro você dá um abraço, um beijinho no machucado, fala uma palavra de carinho. Aquele seu abraço, então, Juliana, vira, entre aspas, uma arma contra a dor. E o medo dele também. O choro diminui, o coração dele se acalma. O seu amor virou o remédio. Acontece muito aqui com a minha filha Mariana. Quando ela cai, eu pego ela no colo. Aí eu digo, passou, levanta, filha. Já passou, já sarou. Então, o rosário é mais ou menos assim. Ele não é um objeto mágico. Ele é um jeito de a gente segurar na mão da nossa mãe Maria, e pedir o abraço dela nas horas difíceis. Cada Ave Maria que a gente reza é como se a gente dissesse: Mãe, olha para mim, eu tô precisando de ajuda. E o poder não está ali nas bolinhas do terço. Está na oração que a gente faz com fé e na certeza de que Nossa Senhora está levando a nossa aflição direto para o coração de Jesus. Então, Juliana, essa história de arma não é só um modo de dizer não, né? Deixa eu te contar uma história que aconteceu de verdade, aconteceu há muito tempo, lá em 1571, havia uma batalha no mar, a Batalha de Lepanto. De um lado tinha um império gigante, os turcos, com mais de 40 mil homens prontos para invadir a Europa. De outro lado estavam os cristãos, em um número muito, mas muito menor. Então, humanamente, naquela batalha era impossível os cristãos vencer. O que o Papa daquela época fez? O Papa São Pio V, ele não tinha mais exército para mandar. Ele pediu uma coisa: que todos os cristãos da Europa, o povo, os soldados, todo mundo
se ajoelhassem e rezassem o rosário com toda a fé, pedindo a ajuda de Nossa Senhora. E sabe o que aconteceu, Juliana? Aconteceu o impossível. Aquela pequena frota cristã, contra todas as provisões, venceu a batalha. A vitória foi tão surpreendente que o próprio Papa declarou que não foi o poder das armas que venceu, mas o poder de Nossa Senhora do Rosário. Então, como é que a gente usa essa arma hoje, hein? Você e eu não estamos numa batalha com navios, mas a gente luta outras batalhas, não é mesmo? A batalha para ter paciência no trânsito, a batalha para perdoar alguém que nos feriu, a batalha contra o desânimo, quando as contas chegam. São muitas as batalhas, essas são as nossas guerras de todo dia. Então, quando você se sentir cansada, sem forças, no meio de uma dessas batalhas, pegue o seu terço, que ele vai virar a sua arma, entre aspas. Não porque ele vai resolver tudo como mágica, mas porque, ao rezar, você está chamando a mãe para lutar junto com você. Cada Ave Maria é um pedido de socorro, e cada Pai Nosso é a certeza de que Deus está no controle. Rezar o terço é meditar sobre a vida de Jesus, é colocar o nosso problema dentro da história de amor de Deus por nós. Quando a gente faz isso, a gente ganha uma força que não vem da gente, vem do céu. Essa é a nossa vitória. Então espero que agora faça sentido para você, tá bom, Juliana, minha amiga? O rosário é a arma do cristão porque ele nos enche da força do amor de Deus. E não existe nada mais poderoso que isso. Obrigado pela sua pergunta. Alô, padre! Tudo bom, padre? Bom dia! Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro. A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, pergunta de hoje: Deus ama todos de forma igual? Até as pessoas ruins? Muito massa a sua pergunta, eu te digo com toda certeza. Sim. Sim, Deus ama todo mundo igualmente, até quem é ruim, até quem é paia. Deus ama. Deus não ama a mim mais do que aquela outra pessoa que é ruim, porque eu sou padre, ele é ruim. Não, Deus ama igual. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Em Deus só existe o amor. Deus só sabe amar. Em Deus não há divisão do amor. Em Deus não há acepção de pessoas. Não, Deus ama. E aquela passagem do filho pródigo, né, que está em Lucas capítulo 15, define muito bem isso. Que Deus ama de igual maneira a todos os seus filhos. A todos. O que acontece é que às vezes nós, seres humanos, é que rejeitamos esse amor. Que não nos deixamos, não nos permitimos amar. E aí por isso a gente acha que Deus não nos ama. Mas Ele ama sim, todos. Padre, mais uma pergunta do nosso ouvinte. Minha vizinha protestante fica tentando discutir religião comigo. A minha dúvida é pecado eu não ficar defendendo a minha fé, eu ficar na minha, padre, sem querer discutir com ela? Muito massa a sua pergunta, pelo contrário. Pelo contrário, você está certíssima em não discutir. Quem discute é que está pecando. Tanto o católico que discute com o protestante, quanto o protestante que discute com o católico. E os dois estão pecando. Isso é muito feio. O mundo precisa de testemunho, não é de briga entre os cristãos. A gente tem que aprender a respeitar o outro, a fé do outro. Se eu não concordo, tranquilo, mas eu tenho que respeitar, dialogar. Então, minha filha, pecado é se você discute. Pecado é se você briga. Pecado é se você afronta. Isso que é pecado. E eles também. Você que é protestante, você que é evangélico, pare de afrontar os católicos. Viva a sua fé e respeite a fé alheia.
Porque o mundo precisa de testemunhos de bons cristãos, tanto católicos como protestantes ou evangélicos. Não de estarem brigando, e principalmente nas redes sociais. Parem de brigar, isso é muito paia. Vamos orar juntos, orar. Boa, padre. Última pergunta. Quem atenta contra a sua própria vida vai ser condenado, padre? Muito massa sua pergunta. Veja bem, essas pessoas elas são confiadas à misericórdia de Deus, porque não tem como ter certeza que elas foram condenadas. Por quê? Porque há a esperança de que elas possam ter, em milésimos de segundo, se arrependido do seu ato, pedido perdão ao Senhor, não conseguiram evitar o ato, mas podem ter se arrependido. Então, elas são confiadas à misericórdia de Deus. Por isso que não podemos dar por certeza a condenação de quem atenta contra a sua própria vida. Exatamente por isso. Porque se a pessoa, em milésimos de segundo, teve a oportunidade de se arrepender do seu ato e se arrependeu, ela foi perdoada, então não está condenada. Por isso que elas são confiadas à misericórdia do Senhor. Obrigado, padre. Até a próxima.